A cidade de São Paulo acordava sob um céu carregado de nuvens cinzentas que pareciam pesar sobre os ombros de quem caminhava apressado pelas ruas movimentadas. O trânsito já formava longas filas de carros que se arrastavam como uma procissão interminável, de luzes vermelhas e buzinas impacientes. No meio daquela multidão de veículos, um Chevrolet Onix prateado de 2015 navegava com cuidado entre as faixas. Conduzido por um homem de expressão cansada, mas atenta, os olhos castanhos fixos no retrovisor tanto quanto na via à frente. Gael Fontanel tinha 32 anos e carregava nas feições uma mistura de juventude que resistia ao tempo e um peso invisível que parecia ter envelhecido sua alma antes da hora. O cabelo castanho escuro estava levemente despenteado, cortado de forma simples e prática. E a barba, por fazer de 3 dias, dava a ele um ar de descuido que não era exatamente proposital, mas resultado de uma rotina que mal deixava tempo para cuidados além do essencial. Vestia uma camiseta polo azul marinho já desbotada de tantas lavagens, calça jeans escura com um rasgo no joelho, que ele sempre prometia a si mesmo que ia consertar, mas nunca encontrava tempo. E um tênis branco que já tinha visto dias melhores. O celular no suporte do painel iluminava com notificações constantes do aplicativo de transporte. Cada ping era uma possibilidade de corrida. Cada corrida, uma chance de somar mais alguns reais ao valor que ele precisava alcançar no final do dia. Gael olhou rapidamente para o relógio digital do carro. 6h43 da manhã. Ainda tinha 15 minutos antes de precisar buscar a próxima passageira. Uma tal de Mariana que ia da Vila Mariana para a região da Faria Lima. Ele calculou mentalmente. Se o trânsito colaborasse, conseguiria fazer aquela corrida e ainda pegar mais 2 ou 3 antes das 8, quando precisava estar de volta em casa. Aurora. O nome da filha sempre vinha acompanhado de um aperto no peito, que era parte preocupação, parte amor incondicional e parte culpa por não conseguir dar a ela tudo o que merecia. 8 anos de idade, cabelos castanhos longos que formavam cachos rebeldes nas pontas, olhos grandes e curiosos que pareciam guardar perguntas demais para uma criança tão pequena. Ela acordava sozinha na maioria das manhãs. Preparava o próprio leite com chocolate, seguindo as instruções que ele deixava coladas na geladeira. Vestia o uniforme da escola e esperava a vizinha do apartamento ao lado tocar a campainha para levá-la até o ponto de ônibus escolar. Gael sabia que aquilo não era ideal. Sabia que uma menina de 8 anos não deveria ter tanta responsabilidade. Não deveria acordar sem o pai ao lado, não deveria ter que crescer tão rápido. Mas a vida tinha feito suas escolhas por ele. E agora ele fazia o melhor que podia com o que tinha. Desde que Lívia morreu, há 3 anos, tudo tinha mudado. A esposa, com seus 27 anos de idade na época, tinha sido levada por uma doença que avançou rápido demais para que os médicos conseguissem fazer qualquer coisa. Câncer agressivo, disseram. 3 meses entre o diagnóstico e o funeral. 3 meses que pareceram 3 dias de tão rápido que tudo aconteceu. E ao mesmo tempo, 3 anos de tão doloroso que foi cada momento. O celular apitou novamente. A passageira estava no ponto de embarque. Gael acelerou um pouco, mudou de faixa e seguiu pela Avenida 23 de Maio, em direção ao bairro indicado pelo GPS. A cidade ao redor era um organismo vivo e caótico. Prédios altos que pareciam competir para ver qual tocava primeiro as nuvens. Lojas abrindo suas portas metálicas com estrondo, ambulantes já posicionados nas esquinas mais movimentadas, oferecendo café, pão de queijo e frutas para quem passava correndo. São Paulo era assim, uma máquina que nunca parava, que engolia as pessoas de manhã e as cuspia de volta à noite, exaustas e vazias. Quando chegou ao endereço indicado, uma mulher de cerca de 40 anos já esperava na calçada, bolsa grande a tiracolo e cara de quem dormiu mal. Ela entrou no carro com um bom dia seco e mergulhou imediatamente no celular, os dedos deslizando freneticamente pela tela enquanto Gael confirmava o destino e iniciava a corrida. Ele já tinha aprendido a identificar os passageiros que queriam conversa e os que preferiam o silêncio. Aquela mulher claramente fazia parte do segundo grupo.
A corrida transcorreu em silêncio. Apenas o som do GPS dando instruções e o ruído surdo do trânsito que entrava pelas janelas, mesmo com elas fechadas. 45 minutos depois, Gael parava em frente a um prédio comercial espelhado na Faria Lima e recebia um obrigado mecânico, antes que a porta traseira se fechasse. R$ 23 na conta. Ele suspirou e já estava aceitando a próxima solicitação antes mesmo de sair da vaga. As horas seguintes se dissolveram em uma sucessão de endereços, rostos desconhecidos, conversas esquecíveis e alguns momentos de tensão quando o trânsito parava completamente e ele via os minutos passarem sem conseguir avançar 1 metro sequer. Às 8h15, finalmente conseguiu uma brecha para voltar para casa. O apartamento ficava na Zona Leste, um conjunto habitacional simples de blocos amarelos desbotados, com um parquinho infantil no centro do condomínio e uma portaria que mais parecia um cubículo de concreto onde o porteiro assistia televisão em um aparelho antigo de tubo. Subiu os 4 lances de escada correndo, o cansaço pesando nas pernas, mas a urgência de ver a aurora sendo maior. Abriu a porta do apartamento e foi recebido pelo silêncio. A sala era pequena, mobiliada com um sofá bege surrado, uma televisão em uma estante simples de madeira clara e uma mesinha de centro que tinha visto dias melhores. Na parede, fotos emolduradas de momentos mais felizes. Aurora bebê no colo de Lívia. Os 3, em um parque. Aurora com 5 anos montada nos ombros do pai. O casamento dele e de Lívia, ambos sorrindo como se o futuro fosse eternamente brilhante. Foi até o quarto da filha e encontrou a cama já arrumada. O uniforme que ela tinha usado no dia anterior, dobrado sobre a cadeira. O caderno de desenhos aberto sobre a escrivaninha, mostrando o esboço de uma família de 3 pessoas de mãos dadas. Ele engoliu seco. Aurora ainda desenhava a mãe. Ainda guardava aquela presença como se ela estivesse apenas viajando e fosse voltar a qualquer momento. Tomou banho rápido, trocou de roupa colocando outra camiseta polo, dessa vez cinza, e desceu novamente para o carro. A rotina continuava. Mais corridas, mais passageiros, mais quilômetros rodados pela cidade. Almoçou um sanduíche de frango que comprou em uma padaria, comendo enquanto esperava na fila do drive-thru de um estacionamento próximo ao Parque do Ibirapuera, onde costumava ter bastante demanda. À tarde, o movimento ficou mais intenso. Corridas mais curtas, mais frequentes, o aplicativo não dava trégua. Ele sentia as costas doendo, os olhos ardendo de tanto olhar para o trânsito, a cabeça começando a latejar com uma dor surda que conhecia bem. Era o preço de passar 12, 14, às vezes 16 horas dirigindo. Mas não tinha escolha. O aluguel vencia no final do mês, as contas de luz e água estavam atrasadas. A Aurora precisava de material escolar novo e ele ainda tinha que juntar dinheiro para levar a filha ao dentista, porque ela reclamava de dor em um dos dentes de trás. Quando finalmente conseguiu uma pausa por volta das 6 da tarde, estacionou o carro próximo a uma praça e pegou o celular para checar as mensagens. Tinha 3 de Marcelo, o amigo de longa data que trabalhava como mecânico em uma oficina no Tatuapé. As mensagens eram todas variações do mesmo tema. Encontro às cegas. Uma oportunidade de conhecer alguém. Uma chance de voltar a viver. Gael bufou e passou a mão pelo rosto. Marcelo tinha essa mania de tentar arrumar encontros para ele desde que Lívia morreu. Como se fosse simples assim. Como se bastasse conhecer alguém para preencher o vazio que tinha se instalado no peito. Como se outra pessoa pudesse fazer desaparecer a dor, a saudade, a sensação de estar navegando no escuro, sem bússola. Mas Marcelo era insistente. As mensagens continuavam chegando. Vem, cara, vai ser legal. Só um café. 2 horas no máximo. A menina parece ser gente boa. E tu precisa sair um pouco, se distrair. Não faz bem ficar só trabalhando e cuidando da Aurora. Ela precisa ver o pai feliz também. Aquela última frase acertou Gael em cheio. Será que a Aurora via o pai feliz? Será que ela percebia que ele estava apenas sobrevivendo, cumprindo o protocolo, indo de um dia para o outro, sem realmente viver? Será que uma criança de 8 anos conseguia notar essas coisas? Digitou uma resposta hesitante. Quanto é esse café?
Tipo, quanto eu preciso levar? A resposta de Marcelo veio quase imediata. Cara, relaxa, não precisa gastar muito não. Leva uns 30, 40 conto. É só um café e um pedaço de bolo. Essas coisas. Nada de restaurante chique. Gael olhou para a carteira. Contou mentalmente o dinheiro que tinha, R$ 120 que precisavam durar até receber as corridas da semana. O que aconteceria só na próxima segunda-feira. Descontando o que precisava para a gasolina, sobrava pouco. Muito pouco. Mas R$ 30 ele conseguia separar. Talvez, se não acontecesse nenhum imprevisto. Ficou alguns minutos encarando o celular. O polegar hesitando sobre as teclas. Parte dele queria dizer não. Inventar uma desculpa. Manter a vida exatamente como estava. Segura, previsível, solitária, mas conhecida. Outra parte, uma parte menor que ele mal reconhecia, queria dizer sim. Queria acreditar que talvez Marcelo tivesse razão. Que talvez ele merecesse algumas horas de normalidade, de conversa sem compromisso, de possibilidade. Digitou devagar. Tá bom. Mas só se for coisa simples mesmo. Não tenho grana para nada além disso. A resposta veio com 3 emojis de comemoração. Marcelo já estava mandando o endereço da cafeteria, o horário, dizendo que tinha avisado a menina e que ela tinha topado. Gael nem perguntou quem era ela, como Marcelo a conhecia, o que ela fazia da vida. Sabia que se começasse a fazer perguntas, começaria a criar expectativas. E expectativas só serviam para gerar decepções. Guardou o celular e voltou a trabalhar. Mais 3 corridas antes de buscar a Aurora na escola. O trânsito estava impossível, como sempre no final da tarde, mas ele conseguiu chegar à escola às 7h15. 15 minutos atrasado. A Aurora estava sentada nos degraus da entrada. A mochila rosa com estampa de unicórnio ao lado, as pernas balançando enquanto ela desenhava algo em um caderno apoiado nos joelhos. Quando viu o pai, seu rosto se iluminou. Pai, ela correu até o carro, abriu a porta traseira e jogou a mochila no banco antes de se sentar e colocar o cinto. Gael olhou pelo retrovisor e sorriu. O cansaço parecia diminuir um pouco sempre que via a filha. Desculpa o atraso. Aurora. Trânsito estava feio hoje. Tudo bem, pai. A tia deixou eu ficar desenhando. Olha o que eu fiz. Ela mostrou o caderno. Um desenho de uma casa colorida, com jardim cheio de flores, um cachorro marrom correndo no gramado e 3 pessoas na porta. Ela tinha caprichado nos detalhes. As flores tinham pétalas bem definidas. A casa tinha janelas com cortinas. O cachorro tinha um sorriso largo. Ficou lindo, filha. Você tem talento para isso. Você acha? A professora disse que eu desenho bem. Acho sim. Sua mãe também desenhava bem. Acho que você puxou ela. A Aurora ficou em silêncio por um momento, olhando para o desenho. Eu queria que ela visse meus desenhos. Gael sentiu a garganta apertar. Ela vê. Aurora. Tenho certeza que ela vê lá. De onde ela está? A menina assentiu, mas não disse mais nada. Guardou o caderno na mochila e ficou olhando pela janela enquanto Gael dirigia de volta para casa. Pararam no mercado para comprar pão, leite, ovos e algumas frutas. Aurora ajudou a escolher as bananas mais bonitas e insistiu para levarem um pacote de biscoitos recheados de chocolate, seu favorito. Em casa, Gael preparou o jantar enquanto Aurora fazia a lição de matemática na mesa da sala. Macarrão com molho de tomate e almôndegas. Nada muito elaborado, mas ela gostava. Comeram juntos, conversando sobre o dia na escola, sobre os amigos dela, sobre a professora que tinha dado bronca em um menino que ficava fazendo bagunça durante a aula. Depois do jantar, Aurora tomou banho e colocou o pijama. Um conjunto rosa com desenhos de estrelas. Gael ajudou a secar o cabelo dela e depois sentaram juntos no sofá para assistir a um desenho animado que ela gostava. Esse meia, ele a levou para a cama, ajeitou o cobertor, deu um beijo na testa dela. Pai, você vai sair amanhã? Vou sim, mas só por algumas horas. A dona Célia vai ficar com você, tudo bem? Tudo bem. Você vai encontrar alguém? Vou tomar um café com uma pessoa. Só isso. É namorada? Não. Aurora, é só uma amiga do Marcelo. A gente vai conversar um pouco. Tá bom. Ela é legal? Não sei, filha. Ainda não conheci ela. A Aurora ficou pensativa por um momento.
Você está triste, pai? A pergunta pegou Gael desprevenido. Por que você acha isso? Não sei. Você fica sempre cansado, e às vezes você olha para as fotos da mãe e fica com cara de triste. Ele respirou fundo. Eu fico com saudade da sua mãe, Aurora. Mas eu não estou triste não. Eu tenho Vok, e isso me deixa feliz. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Eu também tenho você, pai. Ele sentiu os olhos arderem. Agora, dorme, tá bom? Amanhã tem escola. Tá bom. Boa noite, pai. Boa noite, minha filha. Saiu do quarto e foi para a cozinha lavar a louça. As mãos mergulhavam na água quente e ensaboada enquanto ele pensava no encontro do dia seguinte. Será que estava fazendo a coisa certa? Será que estava pronto para aquilo? Será que algum dia estaria? Terminou de lavar a louça, organizou a cozinha. Conferiu se a porta estava trancada. Apagou as luzes e foi para o próprio quarto. Deitou na cama e ficou encarando o teto por um longo tempo, antes de conseguir dormir. O silêncio do apartamento era pesado. O espaço ao lado na cama parecia gritar a ausência de Lívia. Ele virou de lado, abraçou o travesseiro e finalmente fechou os olhos. No dia seguinte, a rotina recomeçou. Acordar, preparar a Aurora Dexala com a vizinha, voltar para as ruas mais corridas, mais passageiros, mais horas preso no trânsito. Mas dessa vez, havia algo diferente. Uma ansiedade que crescia conforme o relógio avançava. Uma mistura de expectativa e medo que ele não conseguia nomear direito. Às 6 da tarde, voltou para casa, tomou banho, colocou a melhor roupa que tinha. Uma camisa social azul clara, que usava apenas em ocasiões especiais, calça jeans escura sem rasgos, o tênis branco que tinha limpado na noite anterior. Passou um perfume que quase não usava mais, penteou o cabelo, aparou a barba, olhou para o espelho e mal reconheceu o próprio reflexo. Parecia outra pessoa. Alguém que não tinha visto há anos. Aurora bateu na porta do banheiro. Pai, você está bonito. Ele sorriu. Obrigado, filha. A dona Célia já estava na sala, sentada no sofá com uma revista. Era uma senhora de uns 60 anos. Cabelos grisalhos presos em um coque. Óculos de leitura pendurados no pescoço por uma corrente dourada. Ela era uma bênção na vida de Gael. Sempre disposta a ajudar com Aurora, nunca cobrando nada além de um lanche ou uma ajuda eventual com as compras do mercado. Pode ir tranquilo, Gael. A gente vai fazer pipoca e assistir um filme, não é, Aurora? A menina assentiu entusiasmada. Gael pegou a carteira, conferiu o dinheiro. R$ 30 separados. Era tudo o que podia gastar. Deu um beijo na testa de Aurora, agradeceu a dona Célia e saiu. Dirigiu até o bairro da Liberdade. Estacionou o carro em uma rua próxima e caminhou até a cafeteria que Marcelo tinha indicado. Era um lugar pequeno, com mesinhas de madeira, cadeiras desiguais, paredes decoradas com fotos antigas do bairro, um balcão onde ficavam expostos bolos, tortas e pães caseiros. Cheiro de café fresco preenchia o ar, misturado com o aroma de canela e chocolate. Gael chegou 5 minutos adiantado. Escolheu uma mesa no canto, de costas para a parede, de onde conseguia ver a porta de entrada. O coração batia mais rápido do que deveria. Será que ela ia aparecer? Será que ia gostar dele? Será que ele ia saber o que dizer? Como agir? E então, a porta se abriu. Do outro lado da cidade, em um apartamento triplex no bairro dos Jardins, Valentina Sorenza estava diante do closet, tentando decidir o que vestir. O espaço era maior que o apartamento inteiro de Gael, com prateleiras de vidro iluminadas, exibindo bolsas de grife, sapatos organizados por cor e estilo, roupas penduradas em ordem militar. Tudo ali respirava luxo discreto, elegância calculada, perfeição que parecia artificial. Valentina tinha 29 anos e carregava nos ombros o peso de um sobrenome que abria portas, mas também as fechava. Sorenza. O nome estava estampado em prédios comerciais, em placas de empresas de tecnologia, em notícias de economia dos principais jornais. Seu avô tinha fundado o conglomerado nos anos 70, começando com uma pequena empresa de componentes eletrônicos que cresceu até se tornar uma gigante do setor. Quando ele morreu, há 10 anos deixou o império para os 3 filhos, incluindo Leonardo Sorenza, pai de Valentina. Ela era filha única, herdeira de uma fortuna que chegava aos bilhões. E isso definia sua vida de maneiras que a maioria das pessoas não conseguiria imaginar.
Cada movimento era observado, cada decisão era analisada, cada relacionamento era questionado. Será que aquele rapaz gostava dela ou do dinheiro? Será que aquela amiga era genuína ou estava interessada nos benefícios? Será que alguém a via como Valentina, apenas Valentina, e não como a herdeira Sorenza? O cabelo dela era negro e liso, cortado na altura dos ombros com franja reta que emoldurava o rosto de traços delicados. Olhos escuros, quase pretos, que pareciam guardar pensamentos que ela raramente compartilhava. Era magra, não pela genética, mas pelo controle rígido que mantinha sobre a alimentação e os treinos diários com personal trainer. Usava pouca maquiagem, preferindo a aparência natural, mas sabia aplicar perfeitamente quando necessário para eventos sociais. Pegou um vestido preto de tecido fino e o colocou de volta na arara. Não, muito formal. Pegou uma blusa branca de seda e uma calça de alfaiataria bege. Também não, muito executiva. Precisava de algo simples, despretensioso, algo que não gritasse dinheiro. Queria passar despercebida. Queria ser normal por algumas horas. No fundo, ela sabia que aquela ideia de encontro às cegas era uma tentativa desesperada de escapar da bolha em que vivia. A sugestão tinha vindo de Clarice, uma das poucas amigas que Valentina considerava genuína. Alguém que a conhecia desde a adolescência e que nunca pareceu impressionada com a fortuna da família. Clarice trabalhava em uma organização não governamental e vivia uma vida completamente diferente, cheia de propósito e conexões reais, com pessoas reais. Valentina tinha confessado para ela, algumas semanas atrás, que se sentia vazia, que os eventos sociais eram todos iguais. As conversas eram rasas, os pretendentes eram transparentes em suas intenções, que ela tinha tudo, mas não tinha nada, que queria sentir algo verdadeiro. Algo que não fosse mediado por interesse financeiro ou status social. Clarice tinha sugerido o encontro às cegas, um aplicativo que conectava pessoas aleatoriamente para encontros sem nomes, sem fotos de perfil, apenas informações básicas e interesses em comum. Valentina tinha achado a ideia absurda no começo, mas quanto mais pensava, mais a ideia fazia sentido. Era uma chance de ser anônima, de conhecer alguém que não soubesse quem ela era, que não a julgasse pelo sobrenome. Tinha criado o perfil usando apenas o primeiro nome, sem sobrenome, sem informações sobre trabalho ou família. Tinha respondido às perguntas do aplicativo de forma honesta mas vaga. Gostava de ler, de caminhar, de música. Procurava conexão genuína, conversa interessante, alguém que fosse autêntico. O aplicativo tinha feito a combinação e agendado o encontro para aquela noite. Finalmente escolheu uma roupa jeans comum, uma camiseta branca básica e uma jaqueta jeans por cima. Tênis branco simples, sem marca aparente. Pegou uma bolsa pequena de lona, não uma das bolsas de grife que costumava usar, e colocou apenas o essencial: carteira, celular, chaves. Olhou para o espelho. Parecia uma pessoa comum. Alguém que poderia passar despercebida na rua, alguém que não chamaria atenção. Mas algo estava faltando. Os brincos de diamante, o relógio suíço que tinha ganhado do pai no aniversário de 25 anos, a pulseira de ouro que nunca tirava do pulso. Removeu tudo, colocou as joias na caixa do cofre, embutido na parede do closet. Olhou novamente para o reflexo. Melhor, mais simples, mais real. Saiu do apartamento sem avisar ninguém. O motorista particular estava de folga. Os seguranças que às vezes a acompanhavam em eventos não tinham sido acionados. Queria fazer aquilo sozinha, sem testemunhas, sem complicações. Pegou o próprio carro, um SUV alemão que tinha comprado por insistência do pai, que dizia que ela precisava de algo seguro. Dirigiu até o bairro da Liberdade. Procurou o endereço da cafeteria que o aplicativo tinha indicado. Estacionou a 2 quadras de distância e caminhou. As ruas estavam movimentadas, o bairro fervia com a mistura de culturas que o caracterizava: lojas japonesas, restaurantes chineses, bancas vendendo artesanato oriental. Era um lado de São Paulo que ela raramente visitava, um lado cheio de vida e diversidade, que contrastava com os bairros planejados e estéreis onde costumava circular. Quando chegou à porta da cafeteria, hesitou, a mão na maçaneta, o coração acelerado.
Ainda dava tempo de desistir, de voltar para casa, de continuar na segurança da vida previsível, mas então pensou em todas as conversas vazias, em todos os olhares interesseiros, em todas as noites solitárias, cercada de luxo mas carente de conexão. Respirou fundo e abriu a porta. O ambiente era acolhedor, com uma iluminação suave e um movimento moderado de clientes. Algumas pessoas conversavam em mesinhas, outras estavam sozinhas com notebooks ou livros. Ela olhou ao redor, procurando alguém que parecesse estar esperando por uma pessoa desconhecida. Foi quando viu um homem sentado sozinho em uma mesa no canto, de costas para a parede, olhando nervosamente para a porta. Ele parecia ter uns 30 e poucos anos, cabelo castanho um pouco despenteado, barba feita recentemente, vestindo uma camisa social azul clara que estava bem passada, mas tinha o tecido já desgastado nas pontas das mangas. Havia algo em sua expressão que chamou a atenção dela, uma mistura de esperança e receio, como se ele também não tivesse certeza do que estava fazendo ali. Valentina caminhou até a mesa. Oi, você é o Gael? Ele levantou os olhos e por um momento ficou apenas olhando para ela, como se estivesse processando a informação. Então assentiu. Sou sim. E você é Valentina? Sou. Ela puxou a cadeira e sentou, sentindo as pernas tremendo levemente. Desculpa se me atrasei. Não, está tranquilo. Eu que cheguei adiantado. A voz dele era gentil, um pouco rouca, carregando cansaço, mas também uma educação natural que não parecia forçada. Ficaram alguns segundos em silêncio, cada um estudando o outro, tentando quebrar a tensão inicial. Foi ele quem falou primeiro. Então, é a primeira vez que você faz isso? Esse negócio de encontro às cegas? Primeira vez. E você, também. Um amigo meu ficou insistindo. Disse que eu precisava sair um pouco, conhecer pessoas. Ele deu um sorriso tímido. Eu não sou muito de sair. Para ser sincero, eu também, Quer dizer, eu saio bastante, mas é sempre para os mesmos lugares, com as mesmas pessoas. Ela percebeu que estava falando demais e se controlou. É diferente. Um garçom se aproximou com cardápios, Gael pegou o dele. E Valentina notou como seus olhos percorriam rapidamente os preços antes de se fixarem nas opções. Ela fingiu estudar o próprio cardápio, mas na verdade, estava observando ele. Havia algo na maneira como segurava o menu, na forma como seus dedos tinham pequenas calosidades, nas unhas limpas mas cortadas de forma irregular, que contava histórias de trabalho manual, de esforço físico. O que você vai querer? Perguntou o garçom. Gael hesitou. Um café, por favor. Ele olhou novamente para os preços. Talvez um pão de queijo. Valentina percebeu a hesitação e algo dentro dela se moveu. E para a senhora, para mim, um cappuccino. E ela olhou para a vitrine de doces. Pode trazer aquele bolo de chocolate? E uma torta de morango também. A gente divide. O garçom anotou e se afastou. Gael olhou para ela com uma expressão que misturava surpresa e constrangimento. Você não precisava pedir tudo isso. Eu quis. Estou com fome. Ela sorriu, tentando deixá-lo mais confortável. Tá. Mas a conta... Ele parou, claramente desconfortável com o assunto. Valentina sentiu que precisava ser honesta, pelo menos parcialmente. Olha, eu sei que é meio estranho falar de dinheiro logo de cara. Mas relaxa com a conta, tá bem? Eu consigo pagar minha parte. Não, espera. Eu chamei você para sair, eu pago. É? Que... Ele respirou fundo, as mãos mexendo nervosamente na borda da toalha de mesa. Eu só tenho R$30. Então eu meio que preciso controlar o que a gente pede. O silêncio que se seguiu foi pesado. Valentina viu a vergonha nos olhos dele, a vulnerabilidade de ter admitido aquilo e, em vez de julgamento, sentiu uma onda de respeito. Ele podia ter inventado uma desculpa, podia ter fingido, mas escolheu ser honesto. Tudo bem, ela disse suavemente. Então a gente pede só o café e divide o pão de queijo, tá bom? Eu pago meu café. Não. A voz dele saiu mais firme. Se eu chamei você para sair, eu pago. Só que é isso que eu posso oferecer agora. Se você quiser cancelar, eu entendo. Valentina sentiu algo se partir dentro dela. A honestidade crua daquele homem,
A dignidade que ele mantinha, mesmo diante da situação financeira difícil, era algo que ela nunca tinha encontrado. Os homens que conhecia ostentavam riqueza, pagavam contas exorbitantes como se fosse nada, usavam o dinheiro como ferramenta de sedução. Aquele homem estava oferecendo R$ 30 e sua dignidade, e de alguma forma, aquilo valia mais do que qualquer jantar em restaurante 5 estrelas. Eu não quero cancelar, ela disse. E olha, vamos fazer assim, você paga o café e o pão de queijo, eu pago meu cappuccino, e a gente esquece o resto. Tá bom. Ele pensou por um momento, e então assentiu. Pode ser. O garçom voltou com os pedidos. Café humeante cappuccino com espuma perfeita, pão de queijo ainda quente. Eles começaram a comer em silêncio. O constrangimento inicial ainda pairando sobre a mesa, mas aos poucos a conversa foi fluindo. Gael contou que trabalhava como motorista de aplicativo, que tinha uma filha de 8 anos, que era viúvo há 3 anos. Falou sobre a rotina puxada, as horas de trânsito, a dificuldade de equilibrar trabalho e criação da filha. Falou com carinho sobre Aurora, sobre como ela era inteligente e criativa, sobre como tentava dar a ela uma vida boa, mesmo com os recursos limitados. Valentina ouvia fascinada. Aquele homem tinha uma vida completamente diferente da dela. Enfrentava desafios que ela nunca tinha nem imaginado. E mesmo assim, havia uma leveza em sua voz quando falava da filha. Um amor tão genuíno que ela podia sentir. Quando foi sua vez de falar, Valentina teve cuidado com as informações. Disse que trabalhava com tecnologia, o que era verdade, mas não mencionou que era herdeira de um conglomerado. Disse que tinha uma vida confortável, mas solitária, que sentia falta de conexões reais, que às vezes se sentia presa em uma bolha. Como assim presa? Ele perguntou. É como se... Ela procurou as palavras certas. Como se tudo na minha vida fosse planejado, controlado. As pessoas esperam certas coisas de mim. Eu tenho que me comportar de certas maneiras. E no final do dia, eu olho ao redor e percebo que não tenho ninguém com quem eu possa ser só eu mesma. Sabe? Gael assentiu lentamente. Eu acho que entendo. Deve ser difícil não poder confiar nas intenções das pessoas. É exatamente isso. Ela sorriu, surpresa por ele ter compreendido tão rápido. A conversa continuou fluindo. Eles falaram sobre livros, sobre filmes, sobre a cidade de São Paulo e suas contradições. Gael contou histórias engraçadas de passageiros estranhos que pegava no carro e Valentina riu genuinamente. Uma risada solta que ela não lembrava de ter dado há muito tempo. Ele contou sobre o dia em que a Aurora tinha decidido que queria ser astronauta e tinha passado uma semana inteira desenhando foguetes e planetas. Contou sobre como tentava ensiná-la a ser forte, mas gentil, independente, mas não fechada. Falou sobre Lívia, a esposa que perdeu, e Valentina viu a dor ainda fresca em seus olhos. Mas também viu amor. Um amor que tinha sobrevivido à morte. Por que você decidiu vir hoje? Ela perguntou em determinado momento. Gael ficou pensativo. Acho que eu estava cansado de só existir, sabe? De acordar, trabalhar, dormir, repetir. Meu amigo disse que eu precisava voltar a viver. E eu acho que ele tem razão. A Aurora merece ver o pai feliz, e não só sobrevivendo. E você está feliz agora? Ele olhou para ela. Realmente olhou, como se estivesse vendo além da superfície. Neste momento, estou. Faz tempo que eu não tenho uma conversa assim. De verdade. Obrigado por isso. Valentina sentiu algo se mexer em seu peito. Eu que agradeço. Você não tem ideia de quanto eu precisava disso. As horas passaram sem que eles percebessem. A cafeteria foi esvaziando, outros clientes foram embora, novos chegaram e saíram. E eles continuavam ali, conversando como se tivessem todo o tempo do mundo. O garçom já tinha passado algumas vezes para perguntar se queriam algo mais. E Gael tinha pedido outro café. Valentina, outro cappuccino. Cada um pagando o próprio. Quando finalmente olharam para os relógios, já passava das 10 da noite. Gael se levantou sobressaltado. Nossa, eu nem percebi o tempo passar. Preciso ir. A Aurora deve estar dormindo já, e eu não quero abusar da boa vontade da vizinha. Valentina também se levantou. Claro, desculpa por ter tomado tanto do seu tempo. Não, foi ótimo. Sério, eu adorei conhecer você. Eu também.
Ela pegou a bolsa e eles caminharam juntos até o caixa. Gael pagou seu café e pão de queijo, contando as notas com cuidado, e Valentina pagou seus cappuccinos e deixou uma gorjeta generosa, esperando que ele não notasse o valor. Saíram para a rua e ficaram parados na calçada, nenhum dos dois querendo se despedir. A noite estava amena, o movimento tinha diminuído, mas o bairro ainda tinha vida. Luzes das lojas ainda acesas, som de música vindo de algum restaurante próximo. Podemos fazer isso de novo? Gael perguntou a voz excitante. Eu adoraria. Ótimo. Deixa eu pegar seu número. Ele tirou o celular do bolso. Um aparelho simples, já antigo. Valentina ditou o número e esperou, enquanto ele salvava. Depois, ela fez o mesmo, salvando o contato dele. Ficaram mais alguns segundos ali, nenhum sabendo exatamente como se despedir. Foi ele quem deu o primeiro passo. Chegou perto e deu um abraço nela. Um abraço rápido, mas caloroso. Ela correspondeu, sentindo o cheiro dele, uma mistura de sabonete simples e o tecido da camisa levemente perfumado. Até logo, Valentina. Até logo, Gael. Eles se separaram e seguiram em direções opostas. Valentina caminhou até onde tinha deixado o carro, as pernas parecendo flutuar sobre o asfalto. Entrou no carro, fechou a porta e ficou alguns minutos apenas sentada ali, processando o que tinha acabado de acontecer. Tinha ido àquele encontro sem expectativas, apenas querendo uma noite de normalidade, e tinha encontrado algo que não esperava. Tinha encontrado alguém genuíno, alguém que a fez rir, alguém que teve coragem de ser vulnerável, alguém que não tinha nada a ganhar com ela, além da companhia. E isso era mais valioso do que qualquer coisa que o dinheiro pudesse comprar. Dirigiu de volta para casa, a mente repleta de pensamentos sobre Gael, sobre Aurora, sobre a vida que ele tinha construído com tão pouco. Quando chegou ao prédio, o porteiro a cumprimentou. Como sempre, o elevador privativo a levou direto ao triplex, e ela entrou no apartamento imenso, que de repente parecia ainda mais vazio. Tirou os sapatos, jogou a bolsa no sofá e foi até a varanda. A vista era espetacular. Toda a cidade iluminada se estendendo até onde a vista alcançava. Mas ela não estava vendo a paisagem. Estava pensando em um homem que tinha R$ 30 no bolso e ofereceu tudo que tinha sem vergonha, sem pretensão, apenas com honestidade. Pegou o celular e ficou olhando para o contato dele salvo. Queria mandar uma mensagem. Queria dizer que tinha adorado a noite, mas não queria parecer ansiosa. Guardou o celular e foi tomar banho. Enquanto a água quente caía sobre ela, Valentina pensou em como a vida era estranha. Tinha crescido tendo tudo, cercada de luxo e oportunidades, mas tinha levado 29 anos para ter uma conversa genuína com alguém. E esse alguém era um motorista de aplicativo viúvo, com uma filha pequena e R$ 30 no bolso. Saiu do banho, vestiu o pijama de seda e deitou na cama, king size, que parecia grande demais para uma pessoa só. Pegou o celular novamente. Dessa vez, não resistiu. Digitou uma mensagem simples. Obrigada pela noite. Foi muito melhor do que eu esperava. A resposta dele veio alguns minutos depois. Para mim também. Durma bem. Ela sorriu e deixou o celular na mesinha de cabeceira. Fechou os olhos e pela primeira vez em muito tempo, dormiu bem. Nos dias seguintes, eles trocaram mensagens regularmente. Conversas simples, sobre o dia a dia, sobre coisas que tinham visto ou pensado. Gael mandava fotos de desenhos de Aurora, e Valentina elogiava o talento da menina. Ela mandava fotos de livros que estava lendo, e ele pedia recomendações. A segunda vez que se encontraram foi em um parque. Gael levou a Aurora junto. Tinha avisado antes e perguntado se Valentina se importava. Ela disse que não, mas estava nervosa. E se a menina não gostasse dela? E se ela fizesse algo errado, dissesse algo inadequado? Mas Aurora era doce e curiosa. Ficou um pouco tímida no começo, escondendo-se atrás das pernas do pai. Mas quando Valentina mostrou interesse genuíno em seus desenhos, a menina abriu um sorriso largo e começou a falar, sem parar, sobre suas criações. Os três caminharam pelo parque, Aurora correndo à frente para ver os patos no lago. Voltando para contar ao pai e à nova amiga do pai,
sobre o que tinha visto. Compraram algodão doce de um vendedor ambulante, e Valentina insistiu em pagar, dizendo que queria presentear Aurora. Foi durante aquele passeio que Valentina sentiu algo mudar dentro dela. Vendo Gael com a filha, a forma como ele era paciente e carinhoso, como respondia a cada pergunta da menina com atenção, como segurava a mão dela ao atravessar a rua, ela percebeu que estava se apaixonando. Não pelo dinheiro que ele não tinha, não pelo status que ele não podia oferecer, mas pela pessoa que ele era, pela integridade que ele mantinha mesmo nas dificuldades. E isso a assustava, porque ela sabia que eventualmente teria que contar a verdade sobre quem realmente era. E tinha medo de que quando ele soubesse, tudo mudasse. Tinha medo de ver a desconfiança nos olhos dele, de perder a naturalidade que existia entre eles, de se tornar apenas mais uma herdeira rica, em vez de ser Valentina. 2 semanas depois do primeiro encontro, Valentina e Gael já tinham se visto 4 vezes. Cada encontro era simples, lugares baratos ou gratuitos, parques, praças. Uma vez, foram a uma feira de rua, onde comeram pastel e tomaram caldo de cana. Valentina pagava discretamente sua parte, às vezes um pouco mais, sempre tomando cuidado para não ferir o orgulho dele. E Gael, por sua vez, fazia questão de contribuir com o que podia, mesmo que fosse pouco. A conexão entre eles crescia a cada conversa. Valentina se pegava pensando nele durante o dia, sorrindo sozinha quando recebia uma mensagem dele. Gael também estava diferente, mais leve, com um brilho nos olhos que Aurora tinha notado e comentado. O pai estava feliz de verdade, não apenas fingindo estar bem. Mas Valentina sabia que não podia adiar para sempre a conversa sobre sua verdadeira identidade. Quanto mais tempo passava, mais difícil ficava. Como explicar que tinha mentido, ou pelo menos omitido, quem realmente era? Como dizer que o sobrenome dela estava estampado em prédios pela cidade inteira, que sua fortuna era comentada em revistas de negócios, que ela vivia em um mundo completamente diferente do dele? Foi em uma quinta-feira à noite que tudo desmoronou. Valentina tinha combinado de encontrar Gael em um restaurante simples, na Vila Madalena. Ela chegou primeiro, escolheu uma mesa no canto, perto da janela, e esperou. Estava nervosa. Tinha decidido que naquela noite contaria a verdade. Não importava o que acontecesse. Mas antes que Gael chegasse, ela percebeu movimento do lado de fora. Um homem com uma câmera profissional estava na calçada, apontando a lente para dentro do restaurante. Valentina congelou. Paparazzo. Como tinham descoberto que ela estava ali? Tinha sido tão cuidadosa. Não tinha avisado ninguém. Não tinha postado nada em redes sociais. Levantou rapidamente, pegou a bolsa e tentou sair pela porta dos fundos. Mas era tarde demais. O fotógrafo já tinha disparado várias fotos. Ela saiu pela frente mesmo, colocou a mão na frente do rosto e caminhou rápido até o carro. Atrás dela, ouvia o clique-clique da câmera, a voz do paparazzo gritando perguntas. Valentina, quem é o sortudo? Você está namorando? Seus pais sabem. Entrou no carro, ligou a ignição e saiu dali o mais rápido que pôde. Só quando estava a algumas quadras de distância, parou para respirar. As mãos tremiam no volante. Pegou o celular e viu que tinha uma mensagem de Gael. Cheguei on the block. Tá? Ela digitou com os dedos trêmulos. Desculpa, tive um imprevisto. Preciso ir. A gente se fala depois. A resposta dele demorou alguns minutos. Tá tudo bem? Aconteceu algo. Está sim. Depois eu explico. Mas ela não explicou. Passou o resto da noite no apartamento, andando de um lado para o outro, tentando pensar em como consertar aquilo. As fotos iam sair. Ela sabia. Provavelmente já estavam circulando em sites de fofoca, em redes sociais, em grupos de WhatsApp. E quando saíssem, Gael descobriria quem ela realmente era. Descobriria da pior forma possível. Na manhã seguinte, acordou com o celular explodindo de notificações. Abriu o navegador e lá estavam as fotos. Ela entrando no restaurante, sentada sozinha à mesa, saindo apressada com a mão no rosto. As manchetes eram sensacionalistas como sempre. Herdeira Sorenza, em encontro romântico, misterioso. Valentina Sorenza, a bilionária solteira mais cobiçada do país, estaria finalmente namorando o mistério do novo amor da jovem milionária. E então, vieram as mensagens da família.
do pai, exigindo explicações. Da tia Patrícia, irmã do pai e membro do conselho administrativo da empresa, dizendo que aquilo era um escândalo, que ela precisava pensar na imagem da família. Do primo Eduardo, sempre ávido por qualquer oportunidade de criticá-la, insinuando que ela estava fazendo papel de ridícula. Valentina ignorou todas as mensagens e ligou para Clarice. A amiga atendeu no terceiro toque. Vi as fotos. Você está bem? Estou. Quer dizer, não estou. Clarice, eu estraguei tudo. Calma, conta o que aconteceu. Valentina contou tudo, desde o primeiro encontro até a noite anterior. Falou sobre como Gael era diferente de todos os homens que tinha conhecido, sobre como ele a fazia sentir real, sobre como tinha se apaixonado por ele e por Aurora. E agora, com aquelas fotos circulando, ele ia descobrir tudo da pior maneira possível. Você precisa falar com ele, Clarice disse, antes que ele descubra por outras pessoas. Liga para ele, marca um encontro, explica tudo. E se ele não quiser mais me ver, então pelo menos você tentou. Mas esconder não vai resolver nada, só vai piorar. Valentina sabia que a amiga tinha razão. Pegou o celular, olhou para o contato de Gael e apertou para ligar. O telefone chamou várias vezes antes de cair na caixa postal. Tentou mais 2 vezes. Nada. Mandou uma mensagem. Gael, preciso falar com você. É importante. Por favor, me liga quando puder. Passou o dia inteiro esperando uma resposta que não veio. Tentou ligar mais algumas vezes à noite, sempre caindo na caixa postal. Ele estava ignorando as ligações dela. O coração de Valentina apertava cada vez mais. Do outro lado da cidade, Gael estava sentado no sofá do apartamento, o celular na mão, olhando para as fotos que um dos passageiros tinha mostrado para ele mais cedo. O cara tinha entrado no carro falando alto ao telefone sobre as notícias do dia. E quando desligou, começou a mexer no celular. Gael viu de relance a tela dele e congelou. Era Valentina, a mesma Valentina com quem ele tinha saído, com quem tinha conversado por horas, com quem tinha apresentado a Aurora, mas nas fotos ela não era apenas Valentina, era Valentina Sorenza, herdeira de bilhões, uma das mulheres mais ricas do país. E ele, idiota, não tinha percebido, não tinha desconfiado, tinha acreditado quando ela disse que trabalhava com tecnologia. Tinha achado que ela era apenas uma pessoa comum procurando conexão. Quando chegou em casa, pesquisou sobre ela na internet. Encontrou dezenas de matérias. Valentina Sorenza, 29 anos, formada em administração de empresas pela FGV, com MBA em gestão de negócios pela Stanford. Vice-presidente de inovação do Grupo Sorenza, empresa avaliada em mais de 10 bilhões de reais, herdeira única de Leonardo Sorenza, um dos empresários mais influentes do país. As fotos mostravam uma vida de luxo. Eventos sociais, viagens internacionais, festas em iates, jantares beneficentes, ela posando com outras pessoas ricas, todos vestidos em roupas caras, todos sorrindo aquele sorriso perfeito de quem nunca precisou se preocupar com contas no final do mês. Gael sentiu a raiva crescendo no peito. Ela tinha mentido, tinha fingido ser alguém que não era. Tinha feito ele acreditar que eram iguais, que estavam no mesmo nível, que aquela conexão era real. Mas como podia ser real quando tudo era baseado em uma mentira? E o pior, o que realmente o deixava furioso, era que ele tinha apresentado a Aurora para ela. Tinha deixado a filha se apegar, tinha visto a Aurora desenhando os 3 juntos. Tinha ouvido a menina perguntar se Valentina ia ser a nova mãe dela. E agora, o quê? Como explicar para uma criança de 8 anos que aquela mulher rica estava apenas se divertindo, experimentando como era a vida das pessoas comuns? Quando o celular de Gael tocou com a ligação de Valentina, ele olhou para a tela e sentiu o estômago revirar. Não atendeu. Não queria ouvir desculpas, não queria ouvir explicações. Já tinha ouvido mentiras suficientes. As ligações continuaram durante todo o dia. Mensagens também. Ele ignorou todas. À noite, quando a Aurora já estava dormindo, ele finalmente abriu as mensagens e leu. Gael, por favor, me deixe explicar. Eu sei que você deve estar bravo, mas tem coisas que você precisa saber. Eu não menti sobre o que importa. Meus sentimentos são reais. Por favor, me dá uma chance de conversar.
Ele digitou uma resposta curta e direta. Você mentiu sobre quem é. Isso não é algo pequeno. Não quero falar agora, preciso pensar. A resposta dela veio imediata. Eu entendo. Mas quando você estiver pronto, eu vou estar aqui. Por favor, não desiste da gente sem pelo menos me ouvir. Gael não respondeu. Bloqueou o celular e foi para o quarto. Deitou na cama, mas não conseguiu dormir. A cabeça girava com pensamentos contraditórios. Parte dele estava magoado, sentindo-se enganado, idiota por ter acreditado. Outra parte, uma parte que ele tentava ignorar. Sentia falta dela. Queria acreditar que tinha uma explicação, que os sentimentos dela eram genuínos. Nos dias seguintes, Gael mergulhou no trabalho. Dirigia de manhã até a noite. Mal parava para comer. Evitava pensar. Aurora notou que o pai estava diferente, mais calado, mais distante. Perguntou várias vezes sobre a Valentina, quando iam vê-la de novo. E Gael inventava desculpas. Ela está viajando a trabalho, está ocupada. Logo a gente marca algo. Mas a Aurora não era boba. Na escola, uma das colegas tinha mostrado fotos no celular da mãe. Fotos de uma mulher rica que parecia com a amiga nova do pai dela. A Aurora tinha ficado confusa. Era ela. Era a Valentina, mas a Valentina era normal. Usava roupas simples, comia algodão doce no parque. Como podia ser aquela mulher nas fotos toda arrumada com vestido caro e joias brilhantes? Quando chegou em casa, perguntou ao pai. Pai, a Valentina é rica? Gael parou o que estava fazendo. Por que você está perguntando isso? Uma menina, na escola, mostrou umas fotos. Disse que ela é muito rica, que tem empresa e tudo. Ele suspirou. É verdade. Ela é rica, mas ela não parecia rica quando a gente foi no parque. Pois é. Ela não contou para a gente. Por quê? Gael não sabia como explicar aquilo para uma criança. Não sei, Aurora. Às vezes as pessoas escondem coisas. Você está bravo com ela. Estou um pouco... Mas ela foi legal com a gente. Ela gostou dos meus desenhos. Eu sei. Aurora ficou quieta por um momento. Eu gostei dela, pai. Eu também gostei dela. Ele admitiu. E é por isso que dói. Ene quanto. Isso Valentina tentava lidar com a pressão da família. O pai tinha exigido uma reunião e ela não podia mais adiar. Foi até o escritório dele no prédio do Grupo Sorenza, um lugar que ela evitava sempre que possível. Passou pela recepção luxuosa, pelo corredor com obras de arte nas paredes, até chegar à sala dele no último andar. Leonardo Sorenza estava sentado atrás de uma mesa imensa de mogno, os óculos de grau pendurados na ponta do nariz, enquanto lia algo no tablet. Quando Valentina entrou, ele ergueu os olhos e fez um gesto para que ela se sentasse. Valentina, precisamos conversar sobre essas fotos que estão circulando. Pai, eu posso explicar. Ele levantou a mão. Deixa eu falar primeiro. Você sabe a posição que nós ocupamos nesta cidade, neste país. Cada movimento nosso é observado, analisado, julgado. Quando você sai com alguém, quando você se relaciona com alguém, isso reflete em toda a família, na empresa, sei, dito. Então me explica, o que você estava pensando quando decidiu se envolver com um motorista de aplicativo? A forma como ele disse motorista de aplicativo, com desdém mal disfarçado, fez Valentina sentir raiva. Eu estava pensando que encontrei alguém que me trata como pessoa, não como uma conta bancária. Valentina, você é ingênua. Homens como esse veem uma oportunidade e aproveitam. Ele provavelmente já está planejando como vai se beneficiar disso tudo. Você não conhece ele. Ele é honesto, trabalha duro. Está criando a filha sozinho. E você acha que ele não vai querer algo em troca? Dinheiro, status, conexões, pessoas assim sempre querem algo. Ela se levantou, as mãos tremendo de indignação. Pessoas? Assim? Você está falando de um homem trabalhador, um pai dedicado, alguém com muito mais integridade do que a maioria das pessoas que frequentam nossos eventos sociais. Leonardo também se levantou. Eu não vou permitir que você coloque em risco tudo que construímos por causa de um caso passageiro com alguém completamente inadequado. Não é um caso passageiro. E ele não é inadequado. Ele é real, pai. Algo que é difícil de encontrar no nosso mundo. O pai suspirou, passando a mão pelo cabelo grisalho. Valentina, eu só quero proteger você. Estas pessoas, elas veem você
e vem oportunidade. E quando as coisas derem errado, quando ele mostrar as verdadeiras intenções, você vai sofrer. E se você estiver errado? E se ele realmente gostar de mim por quem eu sou? Leonardo olhou para a filha com uma expressão que misturava exasperação e algo que poderia ser confundido com pena. O prove. Se este homem é tudo o que você diz que ele vai entender a situação. Vai aceitar sua família, seu mundo, mas eu duvido. Homens como ele se assustam quando percebem a realidade do que é viver neste nível. Valentina saiu do escritório sentindo-se pior do que quando entrou. Sabia que o pai estava errado sobre Gael, mas também sabia que a situação era complicada. Gael nem estava atendendo suas ligações. Como ia provar qualquer coisa se ele não queria nem conversar? Passou pelos corredores da empresa, cumprimentou funcionários que a olhavam com curiosidade mal disfarçada. Provavelmente já tinham visto as fotos, já estavam especulando. Pegou o elevador até a garagem e entrou no carro. Ficou alguns minutos ali, a testa apoiada no volante, tentando pensar em uma solução. Então, teve uma ideia. Se Gael não atendia o telefone, ela ia até ele. Sabia onde ele trabalhava, ou pelo menos sabia que ele ficava na região da Faria Lima durante o dia, onde havia muita demanda de corridas. Pegou o celular e abriu o aplicativo de transporte. Solicitou uma corrida. Não sabia se seria Gael quem atenderia. As chances eram mínimas, mas precisava tentar. A corrida foi aceita por outro motorista. Cancelou, tentou novamente, outro motorista diferente. Continuou tentando, cancelando e solicitando novamente. Na 7ª tentativa, viu o nome dele aparecer na tela. Gael Fontenelle Chevrolet Onix prateado. Chegando em 5 minutos, o coração dela acelerou. Esperou na calçada, vendo o pontinho no mapa se aproximando. Quando o carro parou na frente dela, Gael abriu a janela e seus olhos se arregalaram ao reconhecê-la. Valentina, ela abriu a porta traseira e entrou. Oi, que você está fazendo? Você não atende minhas ligações. Precisava falar com você. Gael ficou tenso, as mãos apertando o volante. Valentina, não é uma boa hora. Quando vai ser uma boa hora? Você vai me ignorar para sempre? Ele virou para olhar para ela, e havia dor em seus olhos. Você mentiu para mim. Deixou eu acreditar que você era uma pessoa normal, que a gente era parecido. Eu nunca menti sobre o que importa. Meus sentimentos são reais. A conexão que a gente tem é real. Como eu posso acreditar nisso agora? Como eu sei que você não estava só se divertindo, experimentando como é sair com gente pobre? A palavra pobre saiu com uma amargura que fez Valentina se encolher. É isso que você pensa de mim? Que eu sou tão superficial assim? Eu não sei o que pensar. Eu não te conheço de verdade. Conheço. Você me conhece sim. Você conhece a Valentina, que ri das suas piadas, que adora conversar sobre qualquer coisa, que se importa com você e com a Aurora. Essa sou o dinheiro, a empresa. Tudo isso é só circunstância. Circunstância. Gael deu uma risada sem humor. Valentina, você não entende. A diferença entre a gente não é só circunstância, é um abismo. Você vive em um mundo que eu nem consigo imaginar. Como a gente vai fazer isso funcionar? Eu não sei. Ela admitiu, a voz quebrando. Mas eu quero tentar. Eu nunca me senti assim com ninguém. Você me faz sentir real. Me faz sentir vista. E eu sei que estraguei tudo, não contando antes. Mas eu estava com medo. Com medo de perder isso. De perder Boc. O silêncio que se seguiu foi pesado. Gael olhava para frente, para o trânsito que fluía devagar pela avenida. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Valentina, e ela limpou rapidamente. A Aurora perguntou por você. Ele disse finalmente, a voz mais suave. Ela gostou de você, de verdade. Eu também gostei dela. Ela é incrível, Gael. Você está fazendo um trabalho maravilhoso criando ela. Ele respirou fundo. O problema é que agora ela viu suas fotos, soube quem você é, e está confusa. Não entende por que você não contou. E eu também não entendo. Eu não contei porque queria que você me conhecesse primeiro. Queria que você visse a pessoa que eu sou. Não o sobrenome, não o dinheiro. Porque sempre que alguém sabe quem eu sou, tudo muda. As pessoas ficam diferentes, tratam
Eu diferente. E eu só queria ser normal por algumas horas. Gael finalmente virou para olhar para ela. Mas não dá para ser normal, Valentina. Não com quem você é, com a vida que você tem. E eu não posso expor a Aurora a isso. Os paparazzi, a mídia, toda essa atenção. Ela é só uma criança. Ela não merece ter a vida dela virada de cabeça para baixo. Eu entendo isso. E eu vou proteger vocês dois. Prometo. Se você me dar uma chance, a gente encontra um jeito de fazer isso funcionar. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então, suspirou. Eu preciso de tempo para pensar, Valentina. Isso tudo é muito complicado. Quanto tempo você precisa? Não sei. Só sei que não posso tomar essa decisão agora, com você aqui, me olhando assim. Ela assentiu, entendendo. Tá bom. Vou sair. Mas Gael, por favor, não desiste da gente sem realmente pensar. O que a gente tem é raro. Não joga fora por causa de dinheiro ou diferença social. Saiu do carro e ficou na calçada, vendo ele ir embora. O Onix prateado se perdeu no trânsito. E com ele foi um pedaço do coração dela. Uma semana se passou desde aquela conversa no carro. 7 dias de silêncio que pesavam em Valentina como uma eternidade. Ela tentava manter a rotina, comparecer às reuniões da empresa, revisar relatórios, aprovar projetos, mas tudo parecia sem sentido. A mente estava sempre em outro lugar, pensando em Gael, em Aurora, em como tinha conseguido estragar algo tão bom em tão pouco tempo. Clarice tinha tentado animá-la, levando-a para jantar, sugerindo viagens, falando sobre novos projetos na ONG governamental que poderiam interessá-la. Mas Valentina estava apática, apenas cumprindo o protocolo. À noite, sozinha no apartamento imenso, ela pegava o celular e relia as conversas antigas com Gael. Olhava as poucas fotos que tinham tirado juntos, se permitia chorar quando tinha certeza de que ninguém ia vê-la. A família tinha ficado satisfeita com o distanciamento. O pai comentou durante um almoço de domingo que era melhor assim, que ela ia superar logo e poderia focar no que realmente importava. A tia Patricia tinha dado tapinhas condescendentes em sua mão, dizendo que todas as mulheres passavam por desilusões amorosas e que isso a faria mais forte. O primo Eduardo tinha feito piadas de mau gosto sobre ela ter ido fazer trabalho social nas classes baixas. Valentina tinha engolido tudo em silêncio, sem energia para discutir, sem vontade de defender o que sentia, mas por dentro, raivou. Cresci, raiva da família que não entendia, raiva dela mesma por não ter sido honesta desde o início, raiva de Gael por não dar uma chance real para eles tentarem. Foi em uma terça-feira à tarde que tudo mudou novamente. Valentina estava no escritório, revisando contratos, quando a secretária bateu na porta. Tem uma criança aqui embaixo, na recepção, pedindo para falar com você. Uma criança? Sim, uma menina de uns 8, 9 anos. Diz que o nome dela é Aurora e que precisa falar com você. É urgente, ela disse. O coração de Valentina disparou. Aurora, a filha de Gael, estava ali, no prédio da empresa. Como ela tinha chegado até ali? Sabia o endereço? Estava sozinha? Manda ela subir, por favor, e traz água, suco, alguma coisa. A secretária assentiu e saiu. Valentina ficou de pé, arrumando nervosamente os papéis na mesa, alisando a saia do conjunto social que vestia. Alguns minutos depois, a porta se abriu e Aurora entrou. A mochila rosa, de unicórnio nas costas, os olhos grandes olhando ao redor do escritório, com curiosidade misturada com intimidação. Aurora, Valentina caminhou até ela e se ajoelhou para ficar na altura da menina. O que você está fazendo aqui? Seu pai sabe que você veio? A menina balançou a cabeça negativamente. Helene, o sabe? Ele acha que eu estou na aula de dança. Você matou a aula de dança para vir aqui? Sim. Aurora baixou os olhos, brincando com a alça da mochila. Eu sei que foi errado, mas eu precisava falar com você. Tá tudo bem. Vem, senta aqui. Valentina guiou a menina até o sofá que tinha na lateral do escritório. Um sofá de couro bege que raramente era usado. Sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. O que aconteceu, Bokeh? Está bem? Eu estou. Mas meu pai não está. O peito de Valentina apertou. O que está acontecendo com ele? Ele fica triste o tempo todo.
Não conversa direito comigo? Não sorri mais. Fica só trabalhando e trabalhando. E quando chega em casa, fica olhando pro nada. Aurora ergueu os olhos. E havia lágrimas ali. Ele era feliz quando estava com você. Ele ria de verdade. E agora ele não ri mais. Valentina sentiu a garganta apertar. Aurora, é complicado. Eu e seu pai, a gente teve uns problemas, eu sei. Você não contou pra ele que era rica. Você sabe disso. Todo mundo na escola tá falando. Mostraram fotos suas, disseram que você é dona de empresa, que tem muito dinheiro. Aurora ficou séria. Uma seriedade estranha para uma criança tão pequena. Mas eu não me importo se você é rica ou pobre. Você foi legal comigo. Gostou dos meus desenhos de verdade. Não fingiu. E fez meu pai feliz. Eu também gosto muito de você, Aurora, e do seu pai. Mas às vezes, as coisas são mais complicadas do que a gente quer que sejam. Por que são complicadas? A pergunta era simples, direta, do jeito que só crianças sabem fazer. Valentina tentou encontrar palavras que fizessem sentido para uma criança de 8 anos, porque eu e seu pai vivemos em mundos muito diferentes. Ele acha que essa diferença vai causar problemas, vai machucar você, mas eu não me importo com isso. Eu só quero que meu pai volte a sorrir. A porta do escritório se abriu de repente, e a secretária entrou apressada, seguida por Gael. Ele estava ofegante, como se tivesse subido correndo as escadas. O rosto vermelho de esforço e preocupação. Quando viu a Aurora, a expressão foi de alívio misturado com raiva. Aurora Fontenelle, o que você pensa que está fazendo? A menina pulou do sofá. Pai, eu posso explicar. Você fugiu da aula de dança. A professora me ligou desesperada, dizendo que você não estava lá. Eu quase morri de preocupação. Desculpa, pai, mas eu precisava vir aqui. Gael olhou para Valentina e ela viu acusação nos olhos dele. Você sabia que ela ia vir? Não, claro que não. Ela acabou de chegar. Eu estava tão surpresa quanto você. Ele respirou fundo, tentando se acalmar. Aurora, pega suas coisas. A gente vai embora agora. Mas pai, agora... Aurora, a menina pegou a mochila, os olhos marejados, olhou para Valentina uma última vez antes de caminhar até a porta. Valentina se levantou, querendo dizer algo, mas não encontrando palavras. Gael segurou a mão de Aurora e estava prestes a sair, quando a menina parou e se virou. Pai, você não pode ficar triste para sempre. A mamãe não ia querer isso. Ela ia querer que você fosse feliz de novo. As palavras ficaram suspensas no ar. Gael parou. A mão na maçaneta. As costas tensas. Valentina viu os ombros dele tremendo levemente. E percebeu que ele estava tentando não chorar na frente da filha. Vamos, Aurora, ele disse finalmente. A voz rouca. Saíram. Valentina ficou ali, de pé no meio do escritório, sentindo como se tivesse acabado de perder algo precioso de novo. Sentou na cadeira, colocou o rosto entre as mãos e deixou as lágrimas caírem. Mais tarde naquela noite, Gael estava sentado na beira da cama de Aurora, vendo a filha dormir. Tinha dado uma bronca nela por ter fugido da aula, explicado os perigos de sair sozinha pela cidade, falado sobre confiança e responsabilidade. Aurora tinha ouvido tudo em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e tinha pedido desculpas repetidas vezes. Mas o que ela tinha dito ali no escritório de Valentina continuava ecoando na cabeça dele. A mamãe não ia querer isso. Ela ia querer que você fosse feliz de novo. E era verdade. Lívia sempre tinha sido generosa, amorosa. Nunca tinha tido um pingo de amargura ou rancor no coração. Se estivesse viva, o que ela diria sobre aquela situação? Gael se levantou e foi até a sala. Pegou um dos álbuns de fotos que guardava na estante e começou a folhear. Lívia sorrindo no dia do casamento. Lívia grávida, as mãos apoiadas na barriga redonda. Lívia segurando a Aurora recém-nascida, os olhos brilhando de felicidade. Lívia nos últimos dias, magra e frágil, mas ainda tentando sorrir. Lembrou da última conversa que tinham tido, 2 dias antes dela morrer. Ela estava na cama do hospital, conectada a máquinas que apitavam monotonamente. Ele estava sentado ao lado, segurando a mão dela, tentando não chorar. E ela tinha dito, a voz fraca, mas firme: você precisa me prometer uma coisa. Você precisa viver, Gael.
Não só existir, mas viver de verdade. Por você e pela Aurora. Encontra alguém que faça você feliz de novo. Não fica preso no passado por minha causa. Ele tinha prometido, mas não tinha cumprido. Tinha passado 3 anos apenas sobrevivendo, trabalhando sem parar, criando a Aurora do melhor jeito que podia, mas sem realmente viver. Até conhecer Valentina. Ela tinha acordado algo nele. Tinha feito ele lembrar como era sentir borboletas no estômago, como era querer acordar de manhã só para ver uma mensagem de alguém especial, como era ter esperança no futuro. E então tinha descoberto quem ela realmente era. E tinha se fechado. Tinha usado a diferença social como desculpa para fugir para se proteger. Mas proteger de quê? De ser feliz? De dar uma chance para algo real? De permitir que a Aurora tivesse uma figura materna na vida dela? Marcelo tinha ligado no dia seguinte à revelação. Tinha tentado conversar, mas Gael não quis ouvir. O amigo tinha dito apenas uma coisa antes de desligar. Cara, você está jogando fora algo bom por causa de orgulho. Pensa bem se é isso mesmo que você quer. Gael fechou o álbum de fotos e olhou ao redor do apartamento pequeno. A televisão velha, o sofá surrado, as paredes que precisavam de pintura. Não tinha nada de errado em ser pobre, em viver de forma simples, mas tinha algo de errado em deixar o orgulho ferido destruir uma chance de felicidade. Pensou em Valentina, na forma como ela tinha sido honesta sobre suas inseguranças, na forma como tinha tratado a Aurora com carinho genuíno, na forma como tinha chorado no carro quando ele disse que precisava de tempo. Ela não estava fingindo. Os sentimentos dela eram reais. E os dele também eram. Pegou o celular e olhou para o contato dela. Já passava da meia-noite, mas sabia que precisava falar. Digitou uma mensagem. Valentina, a gente pode conversar amanhã? A resposta veio em menos de 1 minuto, como se ela estivesse esperando. Claro. Onde e quando? Você pode vir no apartamento? Queria que a Aurora estivesse junto. Ela precisa ouvir isso também. Posso sim. Que horas? Depois da escola dela. Umas 6 da tarde eu estarei. No dia seguinte, Gael passou o dia num estado de ansiedade que oscilava entre esperança e medo. Conversou com a Aurora de manhã, durante o café. Falou que Valentina ia visitar eles à tarde, que precisavam ter uma conversa importante. A Aurora tinha abraçado o pai com tanta força que ele mal conseguia respirar. À tarde, depois de buscar a menina na escola, Gael parou no mercado e comprou ingredientes para fazer um bolo. Uma receita que Lívia costumava fazer. A Aurora ajudou a misturar os ingredientes, lambuzando as mãos de chocolate, rindo quando o pai roubava um pouco da massa. Colocaram o bolo no forno e a casa se encheu com o cheiro doce e acolhedor. Às 6 em ponto, a campainha tocou. A Aurora correu para abrir, mas Gael a segurou. Espera, vamos abrir juntos. Abriu a porta e lá estava Valentina. Ela vestia roupas simples, jeans e uma blusa branca, sem joias, sem maquiagem pesada. Os olhos estavam levemente inchados, como se ela também tivesse passado a noite sem dormir. Nas mãos, carregava uma pasta grande. Oi, ela disse, a voz hesitante. Oi, entra. Gael deu espaço para ela passar. Aurora não esperou. Correu e abraçou Valentina pela cintura. Você voltou. Valentina se ajoelhou e abraçou a menina de volta. Voltei sim. Senti sua falta. Eu também senti sua falta. Vem, a gente fez bolo. Entraram para a sala e Gael indicou o sofá. Valentina sentou, colocando a pasta ao lado. Aurora sentou ao lado dela, grudada, como se tivesse medo de que ela fosse embora de novo. Gael sentou na outra poltrona azeme, ossuando o coração batendo rápido. Valentina, eu queria pedir desculpas pela forma como eu reagi, por não ter te dado chance de explicar direito. Você não precisa pedir desculpas. Eu que deveria ter contado desde o começo quem eu era, talvez. Mas eu entendo por que você não contou. E depois que eu parei para pensar, percebi que você estava certa. O dinheiro, o sobrenome, tudo isso não importa de verdade. O que importa é como você é como pessoa. Valentina sentiu os olhos encherem de lágrimas. Obrigada por dizer isso. A Aurora se mexeu no sofá. Pai, isso quer dizer que você e a Valentina vão ficar juntos? Gael olhou para a filha, depois para a Valentina.
Significa que eu quero tentar, se ela ainda quiser também. Eu quero, Valentina disse sem hesitar. Eu quero muito, mas a gente precisa conversar sobre algumas coisas práticas. Gael continuou. Porque isso não vai ser fácil. Tem a mídia, tem sua família, tem as diferenças entre nossos mundos. Eu sei. E eu pensei muito sobre isso. Valentina pegou a pasta que tinha trazido. Posso mostrar uma coisa para vocês. Gael assentiu. Valentina abriu a pasta e tirou alguns papéis. São documentos que preparei com meu advogado. Um acordo prenupcial, na verdade. Gael franziu a testa. Valentina, a gente nem está noivo. Eu sei, mas queria que você visse isso. Que entendesse que eu estou falando sério. Este documento diz que se a gente se casar, você não tem direito a nenhum centavo da minha herança ou da empresa. Tudo continua sendo meu. Separado. Ela olhou para ele com intensidade. Eu quero que você saiba que quando eu digo que quero estar com você, é por você, não por interesse. Gael pegou os documentos e leu rapidamente. Era exatamente o que ela tinha dito. Um acordo que protegia completamente o patrimônio dela, que deixava claro que ele não ganharia nada financeiramente com o relacionamento. Valentina, eu nunca quis seu dinheiro. Eu sei disso agora. Mas sua família, seus amigos, as pessoas ao seu redor, elas vão questionar. Vão dizer que você está comigo por interesse. Isso aqui é a prova de que não é verdade. A Aurora, que tinha ficado quieta tentando entender a conversa dos adultos, perguntou, mas se vocês casarem, vão morar onde? Aqui ou na casa dela? Valentina olhou ao redor do apartamento pequeno. Onde vocês quiserem. Eu posso morar aqui se for isso que deixar vocês mais confortáveis. Gael soltou uma risada. Valentina, você mora em um triplex nos Jardins, você não vai conseguir se acostumar com um apartamento de 2 quartos na Zona Leste. Eu posso tentar. Ela estava falando sério. Ele via nos olhos dela. Não precisa disso. A gente pode encontrar um meio termo. Ele segurou a mão dela. O importante é que a gente esteja junto. A Aurora pulou no sofá. Então vocês vão namorar de verdade? Gael olhou para Valentina. Se ela aceitar, eu aceito. Ela estava sorrindo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Aurora abraçou os dois, rindo. Eu vou ter uma mãe nova. Calma, pequena. A gente vai devagar, tá bom? Gael afastou um pouco a filha para olhar em seus olhos. A Valentina não vai substituir sua mãe. Ninguém nunca vai substituir ela, mas pode ser alguém que te ama também, do jeito dela. Eu sei, pai. Eu sei que a mamãe está no céu, mas ela ia querer que a gente fosse feliz. E eu sou feliz com a Valentina aqui. Valentina abraçou a Aurora, escondendo o rosto nos cabelos da menina para esconder as lágrimas. Quando finalmente se recompôs, olhou para Gael. Seu pai está certo. Vamos devagar. E sobre minha família, sobre a mídia, sobre tudo isso, a gente enfrenta junto. Vai ser difícil, Gael avisou. Eu sei, mas vale a pena. Eles passaram o resto da noite juntos, comendo o bolo que tinha ficado perfeito, conversando sobre planos futuros, sobre como iam lidar com a exposição, sobre como apresentar o relacionamento para a família de Valentina. Aurora mostrou seus desenhos mais recentes, e dessa vez tinha um novo onde os 3 estavam juntos DM, os dadas com um sol amarelo brilhante no céu. Quando já passava das 10, Valentina disse que precisava ir. Aurora estava com sono, esfregando os olhos, mas lutando para ficar acordada. Gael levou a filha para o quarto, ajudou ela a vestir o pijama e a escovar os dentes. Quando voltou para a sala, Valentina estava em pé, próxima à porta. Obrigado por ter vindo, ele disse. Obrigado por ter me dado uma segunda chance. Eles ficaram se olhando, a tensão no ar mudando de qualidade. Gael deu um passo à frente e Valentina fez o mesmo. Ele levantou a mão e tocou o rosto dela, o polegar, acariciando a bochecha suavemente. Ela fechou os olhos, se inclinando para o toque. Posso te beijar? Ele perguntou. A voz baixa, por favor. Ele se inclinou e a beijou. Um beijo suave no começo, hesitante, como se estivessem aprendendo um ao outro. Então, ela colocou as mãos atrás da nuca dele e aprofundou o beijo, e ele a puxou mais perto, os corpos se encaixando perfeitamente. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Eu devia ter feito isso no primeiro encontro, Gael disse. Valeu a pena esperar, ela respondeu.
sorrindo. Ele a acompanhou até o carro, segurou a porta enquanto ela entrava. Antes de fechar, se inclinou e deu mais um beijo nela. Rápido, mas intenso. Dirigindo com cuidado. Me manda mensagem quando chegar. Prometo. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de desafios e alegrias. Valentina e Gael decidiram assumir o relacionamento publicamente. E como esperado, a mídia entrou em frenesi. Fotos deles juntos apareciam em sites de fofoca diariamente. Manchetes especulavam sobre o futuro do casal. Comentaristas de programas de entretenimento debatiam se aquilo era romance real ou apenas uma fase da herdeira rebelde. A família Sorenza reagiu exatamente como Valentina esperava. O pai continuou cético, fazendo comentários sutis sobre as intenções de Gael durante almoços de família. A tia Patricia foi mais direta, dizendo que aquilo era um escândalo e que Valentina estava manchando o nome da família. O primo Eduardo aproveitou cada oportunidade para fazer piadas e insinuações maldosas. Mas Valentina se manteve firme. Em uma reunião tensa do conselho administrativo da empresa, quando o assunto do seu relacionamento foi trazido à tona como algo que poderia afetar negativamente a imagem corporativa, ela se levantou e falou com uma firmeza que surpreendeu a todos. Minha vida pessoal não interfere na minha capacidade profissional. Eu continuo entregando resultados. Continuo fazendo a empresa crescer. Se alguém aqui tem problema com quem eu escolho amar, o problema é da pessoa, não meu. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas ela não recuou. Sentou novamente, cruzou as pernas e continuou a reunião como se nada tivesse acontecido. Após aquele dia, os comentários diminuíram. Não desapareceram completamente, mas ficou claro que ela não ia ceder à pressão. Gael também enfrentou seus próprios desafios. Alguns colegas motoristas faziam comentários, a maioria em tom de brincadeira, mas alguns com inveja mal disfarçada. Acertou na loteria, hein, cara? Agora vai parar de trabalhar e viver de mesada? Ele ignorava a maioria, mas às vezes respondia com firmeza. Eu trabalho tanto quanto antes, talvez até mais. O que eu tenho com ela não tem nada a ver com dinheiro. E era verdade. Gael continuou dirigindo. Continuou sendo motorista de aplicativo. Valentina tinha oferecido ajuda financeira várias vezes, mas ele recusava com educação. Deixa eu manter minha independência, tinha dito. Eu preciso disso. Preciso saber que estou sustentando minha filha com meu próprio trabalho. Ela respeitou isso, mas encontrou maneiras sutis de ajudar. Pagou a matrícula de Aurora em uma escola melhor, dizendo que era um presente. Cobriu as despesas médicas quando a menina precisou fazer um tratamento dentário. Comprou materiais de arte caros para alimentar o talento de Aurora para desenho. Gael inicialmente resistiu, mas Valentina argumentou. Você deixaria a Aurora perder oportunidades por causa de orgulho? Deixa eu fazer isso por ela, não por você. Ele tinha cedido, entendendo que às vezes o amor significava aceitar ajuda, significava engolir o orgulho pelo bem de quem amava. A primeira vez que Gael foi ao triplex de Valentina, ficou em silêncio por vários minutos, apenas olhando ao redor do espaço imenso, dos móveis caros, da vista espetacular. Isso aqui é maior que meu prédio inteiro, tinha dito. Valentina riu, mas entendia o desconforto dele. Com o tempo, ele foi se acostumando, aprendendo a navegar naquele mundo sem perder quem era. Aurora se adaptou melhor que qualquer um dos adultos. Para ela, Valentina era apenas a Valentina, a pessoa que abraçava ela com carinho, que se interessava por seus desenhos, que a levava para tomar sorvete e conversar sobre coisas importantes. O dinheiro era apenas detalhe. Não definia quem a pessoa era. Foi Aurora quem, 6 meses depois, perguntou durante um jantar no apartamento de Gael. Pai, quando você vai pedir a Valentina em casamento? Gael quase engasgou com a comida. Aurora? O quê? Bok. Esse se a mam, ela te faz feliz. Você faz ela feliz. No desenho que eu vi, pessoas que se amam casam. Valentina segurou a mão de Gael por baixo da mesa, sorrindo. Ela tem um ponto. 2 meses depois, Gael planejou o pedido. Não foi em um restaurante caro, não teve músicos contratados ou fogos de artifício. Foi no parque onde tinham levado a Aurora pela primeira vez juntos.
no mesmo banco onde tinham sentado para comer algodão doce. Ele se ajoelhou. Tirou do bolso um anel simples de prata que tinha comprado com o próprio dinheiro e perguntou: Valentina Sorensa, você aceita construir uma vida comigo? Não vai ser perfeita, vai ter desafios, mas vai ter amor, muito amor. Ela disse sim, antes mesmo que ele terminasse a frase. A Aurora, que estava escondida atrás de uma árvore, saiu correndo e se jogou nos braços dos dois, gritando de felicidade. O casamento foi um evento que uniu dois mundos. Metade dos convidados eram empresários, executivos, pessoas do círculo social da família Sorensa. A outra metade eram amigos de Gael, colegas motoristas, vizinhos do prédio, gente simples que tinha estado ao lado dele nos momentos difíceis. Marcelo foi padrinho, orgulhoso de ter sido o responsável por aquele encontro às cegas que mudou tudo. A Aurora foi dama de honra, carregando as alianças com seriedade, vestindo um vestido branco que ela mesma tinha ajudado a escolher. Quando Gael e Valentina trocaram os votos, a menina chorou de felicidade, sabendo que finalmente tinha uma família completa de novo. O pai de Valentina, Leonardo, compareceu à cerimônia. Não fez discursos efusivos, não abraçou Gael com entusiasmo, mas apertou sua mão e disse: Cuida bem dela. Ela merece ser feliz. Era um come, o Gael aceitou com dignidade. A vida que construíram juntos não foi sem desafios. Houve momentos de ajuste, de discussões sobre como equilibrar os dois mundos, sobre como criar a Aurora em meio a tanto privilégio sem perder os valores. Mas enfrentaram tudo juntos, com amor, respeito e muita conversa. Gael continuou trabalhando, porque era importante para ele, mas reduziu as horas para passar mais tempo com a família. Valentina continuou na empresa, mas estabeleceu limites claros entre vida profissional e pessoal. A Aurora cresceu cercada de amor, aprendendo que o que realmente importa não é o tamanho da casa ou o valor das coisas, mas a qualidade das conexões que construímos. E tudo começou com R$30, um encontro às cegas e a coragem de dois corações solitários que decidiram arriscar, que decidiram acreditar que o amor verdadeiro pode superar qualquer diferença, pode construir pontes sobre os abismos sociais, pode transformar duas vidas separadas em uma história única e linda. Anos depois, quando Aurora se tornou uma jovem talentosa, suas obras de arte retratavam sempre o mesmo tema: famílias unidas pelo amor, não pelo sangue ou dinheiro. Pessoas de mundos diferentes encontrando-se no meio do caminho. E no centro de cada obra sempre tinha 3 figuras de mãos dadas, caminhando juntas sob um sol amarelo brilhante. Porque no final, o que importava não era de onde eles vieram, mas para onde foram juntos. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais histórias emocionantes como essa. Deixa seu like e comenta aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo.